Meu sogro é um babaca. Sou professor e estou de férias de primavera, que é território sagrado para minha saúde mental. Minha esposa perguntou se poderíamos levar seus pais, talvez as pessoas mais sem alegria, grosseiras, julgadoras e incapazes que já conheci, conosco para Nova Orleans. Incapacidade é uma grande questão. Eles são incompetentes em fazer qualquer coisa que não seja naquela cidadezinha do meio oeste. Eu sabia desde o início que a viagem era uma má ideia, mas fui em frente porque amo muito minha esposa e farei qualquer coisa por ela. Amar seu cônjuge também é um conceito novo para os baby boomers. Atualmente estamos no 3º dia e tem sido um inferno completo. Para eles, nenhum restaurante é bom o suficiente, em uma das melhores cidades gastronômicas do mundo. Para piorar, nenhuma fila é curta o suficiente, nenhum passeio é bom o suficiente. Meu favorito, tem muito barulho aqui embaixo. Eles realmente sabem onde estão. Os sogros estão constantemente pedindo histórias sobre New Orleans e a música é uma área em que sei muito. Há alguns minutos, enquanto esperávamos por um tour em um cemitério, mostrei ao meu sogro uma exposição muito legal sobre um grande pianista de jazz, James Booker. Eu expliquei que JB era um famoso artista de jazz, era abertamente gay, negro e usava um tapa-olho por ser cego. Cara incrível, honestamente, superou muitas adversidades. Meu sogro diz, com toda seriedade, provavelmente era um pedasterisco firo, na frente de um monte de crianças que estavam por perto aliás, e saiu. Tão maldoso e totalmente constrangedor estar por perto. Estou cansado, cara. Desculpe pelo desabafo. Estou estressado no banheiro do museu com uma dor de cabeça terrível, esperando que o resto do dia seja melhor. Merda. Atualização. Olá a todos. Mais cedo hoje, fiz um post estressado sobre meu sogro, que é terrível, de um banheiro no museu do cemitério Saint Louis em New Orleans. Eu publiquei e segui com meu dia, que correu bem, obrigado, e voltei para o caos absoluto e, principalmente, camaradagem. Minha esposa e eu tivemos uma noite maravilhosa, deixando os sogros no hotel, fomos ao Port of Call para alguns dos melhores hambúrgueres que já comemos e passamos o tempo rindo dos seus comentários. Vocês realmente tornaram o dia melhor, então obrigado. Eu também queria esclarecer algumas coisas, já que as pessoas estavam tão interessadas. Ah, e mais algumas dores, se alguém quiser passar por mais anedotas. Primeiro, muitos de vocês acham que minha esposa é a culpada por essa viagem, ou que ela me deve uma, ou que ela me forçou a fazer essa viagem. Não. Ela queria fazer algo legal para os pais dela, e eu sempre apoiarei plenamente o coração gentil dela. Dito isso, ambos concordamos que esta é a última viagem com eles. Ela tem ficado tão estressada quanto eu, se não mais. Ela até teve urticária ontem à noite. Ela desenvolveu uma alergia aos pais, claramente. Meses antes da viagem, minha esposa disse aos pais dela que ficaríamos felizes em dirigir, somos do meio oeste, mas que gostamos de nos divertir em nossas viagens de carro. Isso significa música, desvios divertidos e simplesmente não atravessar quilômetros chatos de rodovia, quando possível. Eles disseram, sem problemas, somos tranquilos. Na verdade, não eram, eles reclamaram, e bastante, sobre praticamente tudo. Já lhe disseram para baixar o volume, que já estava baixo, da música no seu próprio carro? A mim já. Como muitos estavam sugerindo, estávamos vendendo duro o Museu da Segunda Guerra Mundial, mas eles não morderam a isca de Baby Boomer. Mas vejam só, eles disseram não porque se perderiam a caminho de volta para o hotel. Quando oferecemos para voltar e buscá-los, eles ainda disseram não. Foi como se estivessem sendo teimosos apenas por birra. Meus sogros adoram fazer essa coisa de discutirem entre si como se fosse um pequeno espetáculo para todos ao redor deles. Depois do meu post anterior, todos nós fomos para Plantation Oak Alley para um tour. Tenho certeza de que você pode ver onde isso está indo. Tivemos uma conversa séria enquanto caminhávamos até o portão de entrada sobre não fazer piadas racistas e ofensivas, especialmente em espaços historicamente sensíveis. Sim, essa conversa aconteceu depois de o meu sogro chamar os alojamentos dos escravos de choupanas de escravos. Como pode não ser constrangedor para ele pessoas com metade da idade dele dizerem para ele parar de agir como uma criança? Minha esposa disse várias vezes para ambos os pais que eles estavam sendo rudes e inadequados. De forma direta. Em um momento, ela literalmente disse: preciso de uma hora longe de vocês, depois de tentar se livrar deles de maneiras mais sutis. Estratégia de enfrentamento. Minha esposa e eu não somos grandes bebedores, mas consumimos mais erva nas últimas 48 horas do que fazemos em uma semana. Este é um detalhe tão pequeno, mas me fez rir. Durante um tour, meu sogro teve que colocar uma pulseira no pulso e não conseguiu tirar. Eu o observei lutando e fazendo pequenos ruídos de esforço até pedir ajuda, que ele aceitou, mas fingiu que não precisava. Por último, minha esposa quer que todos saibam que meus pais são tão ruins quanto eles realmente são, e que nos comunicamos muito claramente um com o outro sobre nossas experiências e sentimentos. Fazemos o nosso melhor para cuidar um do outro e de nosso conforto.
Não se preocupe, estamos super bem. É isso, pessoal, obrigado pela atenção. Minha colega de trabalho adotou uma criança, agora ela está me pedindo para adotá-la. Minha colega de trabalho é meio estranha, vou chamá-la de Mary para este post. Ela e o marido são daquele tipo de pessoas que têm um monte de filhos adotivos, 8 até agora, e são super religiosos. Cada um com suas escolhas. Mary gosta de contar para todo mundo no trabalho sobre sua vida, então quando ela decidiu adotar uma criança da Ucrânia, todo mundo ouviu falar. Ela escolheu uma criança mais velha porque era mais fácil para ela e o marido, segundo ela. Isso foi há 2 anos. Mary já me pediu para cuidar do garoto algumas vezes, vou chamá-lo de Tony, e nunca foi um problema porque eu gosto de crianças. Eu não vi nenhum problema evidente apesar dos dramalhões constantes de Mary sobre como a criança era terrível, e ele parecia gostar de ficar aqui, somos só eu e meu namorado, e nosso lugar é pequeno, mas limpo e bem cuidado. A casa da Mary é nojenta, para não dizer outra coisa. Mary vivia falando sobre o quanto Tony gostava de estar na nossa casa, mas eu só achava que a criança se divertia. Ultimamente, Mary tem estado no trabalho, falando para quem quiser ouvir sobre o quanto Tony é terrível, como ele é amedrontador com as outras crianças, e como ela vai dar cabo dele. Ela enviou um e-mail em massa para todo mundo no nosso departamento perguntando se alguém queria levá-lo embora. Ela chama isso de rehoming, recolocação, e diz que está tudo bem. Entrei no Facebook hoje, mesma história, ela postou fotos de Tony na linha do tempo dela oferecendo-o para readoção e pedindo para entrar em contato se estiver interessado. Eu ainda não respondi ao e-mail dela, e não comentei na postagem dela, mas estou quase explodindo com o que ela está fazendo. Ela passou da linha do estranho para completo o absurdo. Devo ligar para o CPS? Acabei de ligar para a polícia agora, mas eles pareciam completamente confusos sobre o que fazer. Eles concordaram em fazer uma verificação de bem-estar. A postagem ainda está lá. Isso é realmente legal? Eu não sei muito sobre adoção e uma rápida pesquisa sobre a rehoming me traz principalmente resultados sobre animais. Algum conselho? Edição, a situação está complicada. Está uma bagunça generalizada agora, mas eu vou ter uma atualização para todos esta noite. Mais importante, as crianças estão seguras. Atualização. Agora que a poeira baixou um pouco, estou sinceramente sobrecarregada pelo número de pessoas que se esforçaram muito para me falar sobre quão séria essa situação era e ainda é. Recebi mensagens privadas de pessoas que trabalhavam para governos locais e estaduais e agências privadas fora do meu estado, mas ofereceram seus contatos. Tive pessoas que falavam russo e ucraniano oferecendo ajuda para entrar em contato com a embaixada da Ucrânia e me oferecendo informações de contato para departamentos da embaixada. As pessoas até entraram em contato conosco oferecendo dinheiro para as necessidades imediatas de Tony no caso de decidirmos recebê-lo. Estou sinceramente emocionado com a preocupação genuína de todos vocês com Tony e seus irmãos. Espero um dia poder dizer a Tony que, apesar de tudo que aconteceu, existem pessoas como vocês que se importam com ele. As informações que vocês nos deram nos ajudaram a agir rápido e colocaram a bola para rolar nessa situação mais rápido do que eu e meu namorado conseguiríamos descobrir sozinhos. Conversei com a polícia sobre a situação e, sinceramente, eles estavam tão confusos quanto eu. A pessoa com quem falei ao telefone estava tão perplexa quanto, mas concordou que, no mínimo, eles precisavam fazer uma verificação de bem-estar. Eu já tive experiências com verificações de bem-estar antes e tinha a sensação irritante de que algo simplesmente não iria dar certo, e alguém me enviou uma mensagem privada com o número de prioridade da linha direta do Serviço de Proteção Infantil do meu estado. Consegui falar com alguém imediatamente, e assim que mencionei o que poderia estar ocorrendo e que ela estava anunciando a criança no Facebook, eles agiram rapidamente. Forneci todas as informações que tinha sobre Mary e Tony e todas as informações que tinha de Mary sobre a adoção de Tony. A pessoa com quem falei imediatamente disse que suspeitava que a adoção poderia nem ser legal. Eu fiquei chocado. Enviei por e-mail todas as capturas de tela que tinha para a pessoa com quem falei e pedi um acompanhamento, se fosse possível. Disse que eu e meu namorado estávamos dispostos a cuidar de Tony temporariamente, se necessário, mas o representante do CPS disse que provavelmente isso não seria possível. Então, o jogo de espera começou. A noite passada foi provavelmente a mais estressante que já tive, inferno. Em um momento, eu estava pronto para dirigir até a casa de Mary, mas fui impedida pelo meu namorado. Foi difícil. A polícia fez um acompanhamento conosco por volta das 2 da madrugada. Observação: eu não ouvi nada do CPS. O policial com quem falei foi muito cauteloso e limitado no que disse, mas ele me disse que o CPS chegou à casa logo depois dele. Em outras palavras, ele implicou que Mary estava falando com alguém sobre encontrar Tony no dia seguinte e que as suspeitas do CPS foram confirmadas, a adoção de Tony não era legal. Tony foi realocado para Mary e seu marido de outro estado, onde o posicionamento precisa ser aprovado por um juiz. Ele não deu mais detalhes, exceto para dizer que outros problemas vieram à tona e todas as crianças foram removidas da casa para sua própria segurança pelo CPS. Ele não disse por quanto tempo eles estavam lá, mas disse que foi há um longo tempo. Fui solicitado a entregar todos os e-mails e impressões na delegacia de manhã, e concordei.
Meu namorado e eu queríamos garantir duplamente que todas as nossas bases fossem checadas, então liguei para o escritório local do FBI, que disse que não tinha jurisdição sobre o assunto, mas escreveria uma reclamação e encaminharia o problema ao Departamento de Estado. Ligamos para a Embaixada da Ucrânia e fizemos uma reclamação detalhada, e incluía as informações de contato que tinha para o oficial do departamento. A coisa realmente ficou feia quando fui trabalhar para imprimir o e-mail. Nossa empresa é bem pequena e a proprietária da empresa, vou chamá-la de Big Ange por causa de sua semelhança com a senhora do Mob Vives, ficou sabendo do e-mail da Mary. Big Ange estava furiosa e esperava na mesa da Mary para ver se ela apareceria para trabalhar. Meu amigo relatou que Big Ange esperou das 7h15 às 9h30 da manhã, e que Mary veio trabalhar com uma história triste sobre como seus filhos estavam sendo injustamente tirados dela. Mary queria tempo livre do trabalho para limpar seu nome e ia se dedicar a recuperar sua família deste mal-entendido. Eu não estava lá para testemunhar isso, mas Big Ange, que tem 6 filhos, aparentemente deu uma bronca na Mary. Mary foi demitida e o boato é que Big Ange pode ou não permitir que ela receba seguro-desemprego. Minha cabeça honestamente ainda está girando com tudo o que aconteceu. As últimas 24 horas foram uma loucura. Sou muito grata pelo sistema ter funcionado tão rapidamente quanto funcionou. Só espero que ele encontre uma solução de longo prazo para esse problema e que Mary não consiga recuperar seus filhos. Meu coração está partido pelo Tony e pelas outras crianças agora. Não sei o que diabos estava acontecendo na casa da Mary que fez o CPS removê-los naquela noite, mas vou dormir melhor sabendo que eles não estão com Mary e seu marido, pelo menos por um tempo. O que o futuro reserva para o Tony e as outras crianças, especialmente porque a adoção do Tony aparentemente era ilegal, me deixa preocupada, mas vou desejar o melhor. Resumindo, o CPS levou as crianças, deixando-as em segurança, e Mary foi demitida do trabalho. Sou babaca por não querer me mudar por causa da promoção da minha esposa? Minha esposa, 35 anos, mulher, e eu, 38 anos, homem, estamos casados há 12 anos, namoramos por 3 anos antes disso. Temos 3 filhos, 10, 7 e 5 anos. Ambos trabalhamos em tempo integral em áreas diferentes, ela faz algo relacionado à química que eu não entendo e eu sou gerente em uma loja de reparo de computadores que meu amigo administra, e também escrevo contos quando ocioso. Ela é definitivamente a responsável por pagar as contas entre nós dois, mas eu trago dinheiro extra para a família e ficaria completamente desanimado se não trabalhasse pelo menos meio período. Também somos proprietários da nossa casa por causa do trabalho dela. Além disso, meus pais cuidam das crianças para nós durante a semana, enquanto estamos trabalhando. É assim desde que nosso filho nasceu, e eles têm feito isso menos agora que todos estão na escola. Mas é um serviço de cuidados gratuitos, eles se recusam a aceitar dinheiro, a menos que seja para reembolsar por comprar comida. Ok, agora que todo esse contexto está estabelecido, aqui está onde o problema começa. Há alguns meses, minha esposa começou a mencionar em algumas conversas a possibilidade de uma promoção que a tiraria do laboratório e a colocaria em uma posição de gerenciar a equipe do laboratório, com horários menos perigosos e mais remuneração. Desde a primeira vez que ela mencionou isso, venho a incentivando e dizendo que ela é a escolha certa para a promoção, especialmente porque ela trabalha lá desde o estágio de mestrado e agora tem um doutorado. Na noite passada, ela me disse que receberia a resposta hoje se conseguiu a promoção. Depois que ela saiu para o trabalho hoje de manhã, liguei para meu chefe e disse que não poderia ir trabalhar hoje e depois disse aos meus pais que as crianças ficariam comigo. Passamos o dia limpando a casa, fazendo cartões de parabéns e fazendo uma faixa de parabéns. Também fizemos alguns cartões de desculpas e de amor caso ela não conseguisse. Eu estava preparando o jantar favorito dela, rolinhos de lagosta com bisque de lagosta, porque ela é uma mulher sofisticada, quando ela chegou em casa mais cedo do que o normal. Todos ficaram surpresos, pois geralmente ninguém está em casa nesse horário e ainda assim todos estavam lá. Ela ficou com lágrimas nos olhos ao ver tudo o que ainda estávamos fazendo, se abaixou e abraçou nossos 2 filhos mais novos e disse que conseguiu a promoção. Todos aplaudiram. E foi aí que ela soltou a bomba, dizendo que precisamos chamar um corretor de imóveis de um estado a 3 horas de distância de nós para que possamos nos mudar nos próximos 2 meses. Fiquei atordoado e apenas disse que não, nós não vamos nos mudar por essa promoção. Em todas as conversas dela, ela nunca mencionou que a promoção não era para o mesmo local onde ela vinha trabalhando. Toda a nossa família está aqui, os pais dela e os meus, todos os nossos amigos estão aqui, meu emprego está aqui. Ela insistiu que já havia mencionado a possibilidade de mudança antes, mas juro que ela nunca fez isso. Isso desencadeou uma discussão completamente nova sobre nunca ouvi-la e apenas ouvir o que eu quero ouvir, e como isso fará com que eu possa ficar em casa com as crianças e nem precisar de um trabalho extra para dinheiro extra. Durante isso, percebi que ela estava digitando no celular. Quando perguntei por que estava multitarefa em uma discussão, ela disse que estava mandando mensagem para meus pais para pegarem as crianças para que elas não precisassem ver isso. Quando meus pais chegaram, eles a parabenizaram pela promoção e perguntaram quanto tempo até nos mudarmos. Ela disse aos meus pais que a promoção incluía a mudança.
Estou digitando isso no sofá do porão porque não consigo encará-la agora. O fato de meus pais saberem significa que ela provavelmente disse que precisaríamos nos mudar se ela conseguisse. Eu não quero me mudar, gosto do meu emprego e da nossa casa. Gosto de estar perto dos meus pais. Eu sei que isso nos deixaria praticamente garantidos para o resto da vida, mas eu não quero. Eu sei que estou sendo egoísta, e sei que devo não estar ouvindo quando ela fala, mas ainda assim não acho que ela deveria aceitar a promoção. A atualização. Passou um pouco menos de um mês, então muita coisa aconteceu. Vou começar com as informações que as pessoas pediram. A formatação está meio estranha porque é do Tumblr. E desculpe se parecer falso, eu gostaria que fosse. 1. Fui testado para TA quando criança, mas não fui diagnosticado, embora acho que isso pode mudar conforme envelheço. Provavelmente deveria ser testado para TA considerando que ela me contou sobre o trabalho dela muitas vezes e simplesmente não gruda na minha mente. Tem algo a ver com testes ambientais? Tipo, solo, água, etc. Definitivamente não é incrivelmente perigoso, mas envolve produtos químicos, então sempre há algum risco. 2. Houve muitas conversas em geral sobre a possível promoção dela, principalmente sobre trocar de carro e eletrônicos. Nunca foi nada realmente detalhado além disso. 3. Na verdade, não sei por que meus pais nunca mencionaram isso. Deveria perguntar a eles em algum momento. 4. Nossos filhos têm amigos na escola, embora nessas poucas semanas eles nunca tenham falado muito comigo sobre isso. Era como se todos estivessem pisando em ovos quando se tratava de mim. Meu filho disse que precisávamos de uma escola com um bom time de futebol, então ele tinha algumas opiniões após a discussão. 5. Quando meus pais pegaram as crianças, ela subiu furiosa para o nosso quarto e eu fui me esconder no porão. Eu definitivamente estava sendo um covarde, mas também queria que ambos nos acalmássemos. Me senti bobo por perguntar sobre isso no Tumblr, mas estou aqui desde 2010. Estava recorrendo a um refúgio seguro anterior. Aquela próxima conversa não aconteceu. Na manhã seguinte ela agiu como se eu estivesse perfeitamente bem com tudo e como se não estivéssemos discutindo antes. Foi estranho, mas depois da discussão na frente de nossos filhos e de desabafar aqui, decidi que apoiaria minha esposa. Se meus pais sabiam que estávamos nos mudando, claramente eu estava errado. A atualização. Isso, é claro, foi quando as coisas começaram a desmoronar. Segure-se, isso vai ficar estúpido. E se você acha que isso parece uma história ruim, experimente vivê-la. Dentro de dias do anúncio, tínhamos um corretor de imóveis procurando casas para nós perto do que será um novo escritório dela. Ela estava planejando ser a pessoa a fazer uma última visita após escolhermos uma casa por fotos para que ela pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo e se adaptar a um novo local de trabalho. Foi sugestão dela, e eu não queria criar mais problemas. As conversas entre nós eram apenas sobre logística nesse ponto. Como lidaríamos com a mudança, qual seria meu último dia de trabalho, para onde as crianças seriam transferidas, etc. Era tudo muito tenso e toda vez que eu tentava apenas conversar normalmente, ela me ignorava. Na próxima vez que fui trabalhar, uma das colegas dela entrou com o laptop quebrado dos filhos. A tela basicamente levou uma bolada. Enquanto eu preenchia o formulário de entrada, ela me perguntou como nossos filhos estavam lidando com a transferência. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela esclareceu que estava falando sobre o pedido de transferência que minha esposa fez para o escritório para o qual ela disse que a promoção a transferiu. Eu disse a ela que minha esposa não havia feito um pedido de transferência, mas sim que recebeu uma promoção com transferência. Ela então me disse que minha esposa tinha essa promoção desde janeiro e recentemente fez um pedido de transferência que foi aprovado. A promoção incluía um aumento significativo de salário. Quando ela saiu, verifiquei nossa conta bancária no meu celular e vi que o mesmo valor que ela sempre recebia ainda era o que estava sendo pago. Eu acreditei que a colega de trabalho devia estar enganada, mas quando cheguei em casa, falei sobre isso com minha esposa. Ela me disse que a colega estava apenas com inveja de ter sido preterida na promoção e queria adicionar drama à nossa casa. Isso pareceu quebrar um pouco o gelo e pude me desculpar com ela pelo mal-entendido e pela discussão. Ela me disse que aceitou as desculpas e que imaginava que isso aconteceria por causa de como eu estava prestativo e atencioso. Segundo ela, eu estava prestando mais atenção do que o normal e ela gostou disso. Ela deve ter conversado com a colega sobre isso em algum momento porque quando ela veio buscar o laptop alguns dias depois, ela se recusou a falar comigo além de volar e aqui está a conta, e ficou me encarando o tempo todo. Depois dessa conversa, as coisas pareceram se acalmar. Eu não estava feliz com a mudança, mas não queria que nossa família se desfizesse só porque não estava prestando tanta atenção quanto deveria. Essa nova atitude foi o golpe final. Começamos a organizar as coisas, jogando fora e doando coisas que nem lembrávamos que tínhamos, etc., para nos prepararmos para a mudança. Enquanto eu estava vasculhando um armário onde ela normalmente escondia os presentes de Natal das crianças, encontrei alguns laptops antigos.
Ela afirmou que esconde os presentes de todos naquele armário e que eu tinha encontrado o presente de aniversário dela para mim, apenas algumas coisas para mexer enquanto nos acomodamos. Não totalmente estranho, mas foi um pouco. Ela provavelmente sabe tanto sobre o meu trabalho quanto eu sei sobre o dela. Também encontrei alguns livros que pertenciam à mãe dela. Pensei em começar a consertar essa relação, os pais dela nunca gostaram de mim, e levei os livros para eles. Não contei isso para minha esposa, mas considerando o tanto de poeira neles, tenho certeza de que ela esqueceu que estavam lá. Os pais dela moram a algumas horas de distância de nós. Nem um pouco perto como os meus pais, mas ainda estariam em outro estado após a mudança. Dirigi o caminho todo, sem nos encontrarmos no meio do caminho ou algo assim. Foi um encontro estranho, mas a mãe dela apreciou eu ter levado os livros para eles. Aparentemente, ela achava que os tinha perdido. Fizemos alguma conversa desconfortável durante um almoço tardio, e perguntei como eles se sentiam sobre a promoção e a mudança da minha esposa. Eles pareciam um pouco confusos, e as coisas foram se desenrolando lentamente. Segundo a mãe dela, ela mencionou a promoção em janeiro, quando a recebeu. Ela tinha mencionado ao pai que estávamos economizando dinheiro extra apenas por precaução por causa de um empreendimento comercial que meu chefe e eu estávamos planejando. Segundo ela, estávamos planejando abrir uma filial na cidade para onde nos mudaríamos e eu estaria liderando isso. Os pais dela disseram que sabiam que eu havia tido alguns investimentos e planos fracassados no passado, então eles sinceramente não tinham esperança de que isso desse certo, mas ficaram felizes que ela pudesse transferir com a promoção para o outro escritório. Cara, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Investimentos ou planos? Eu faço o mesmo trabalho desde a faculdade e nunca investi dinheiro na minha vida. Foi isso que eu disse, e também disse que estava indo para casa falar com a esposa. Não sei realmente como eles reagiram, eu estava basicamente em um túnel. Provavelmente não deveria estar dirigindo. Tantas coisas passaram pela minha cabeça durante aquela volta para casa, e eu estava pronto para confrontá-la sobre tudo. Acho que os pais dela ligaram enquanto eu estava dirigindo de volta e isso a deixou confuso o suficiente para ela simplesmente me contar tudo. Ela estava me traindo, há anos. Assim que ela conseguiu a promoção em janeiro, ela criou uma segunda conta bancária e fez o depósito ser dividido entre as duas. Seu namorado na cidade para onde estávamos nos mudando tinha acesso à nova conta. Ele já possuía uma casa, mas usou parte do dinheiro para reformá-la um pouco e estava apenas esperando que nós chegássemos, eu acho, para arrebatá-la depois que meu empreendimento comercial falhasse. Ela não me contou sobre a mudança de propósito, ela tem envenenado a mente dos pais dela contra mim há anos, e ela tem mentido para os meus pais e filhos. Ela também disse à colega de trabalho que iniciou este tópico que eu nunca escuto e que o mal-entendido foi apenas mais uma instância. Ela me disse que nunca imaginou que tantas coisas se desmoronariam de uma vez. Ela ainda está planejando se mudar. Eu e as crianças não estamos. Resumindo, ela estava me traindo e mentiu para literalmente todo mundo.